Boa noite, gente. Eu sou a Judion, do canal Asas de uma Fênix. Primeiramente, eu quero dizer a vocês que os eventos que eu relato não estão em ordem cronológica. Nessa história toda, eu percebi que muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos realmente tudo aquilo que nós podemos dar, fisicamente, materialmente falando. Minha tia, ela ficou totalmente isolada. Eu vi aquelas pessoas que ficaram do lado dela para poder fazer causar confusão, poder causar separação. No final, todas aquelas pessoas, não teve uma das pessoas que tiveram do lado dela na hora de causar confusão, não sobrou uma pessoa do lado dela. Ela ficou isolada. Olha como que Deus honrou. Eu não sei se foi ela, não sei quem foi que falou que ela não tomava nem um copo de água da mão da minha irmã, essa que é adotiva. No final, eu não pude ficar com ela porque ela simplesmente não me aceitava porque na cabeça dela, ela achava que eu não fazia parte da família. O grau de deficiência mental dela já estava tão avançado que ela não me reconhecia mais como alguém da família. Ela achava que eu era uma pessoa que não era da família. Inclusive, segundo a minha irmã relatou para mim, ela fez tanto, sabe? Que no final das contas, a pessoa que ela não recebia um copo d'água foi a pessoa que mais esteve lá presente com ela. Foi a pessoa que as duas vezes pegou ela caída. A segunda vez, na segunda vez ela desceu. Mais pra frente eu vou falar com vocês, hoje ainda. Mas a minha irmã passou indo lá todos os dias, porque ela estava lá sozinha. Ela tinha uma acompanhante que depois não falou que era acompanhante, mas depois não foi acompanhante dela. As pessoas, inclusive da minha família, meu sangue, que poderia pelo menos ligar para ela todos os dias, não ligava. Ela ficava reclamando disso. Eu acho triste, eu acho isso muito triste. As pessoas que diziam que eram amigas dela, que estavam ali armando, fazendo complô contra mim, se afastaram. Ela ficou basicamente sozinha lá em cima. Eu já não estava mais ficando nessa casa por causa devido ao problema, né, da pessoa, que eu falei com vocês que ficava andando no telhado à noite e tal. Resultado final. Numa segunda-feira, eu fui para a delegacia por causa de uma queixa dela. Numa outra segunda-feira, eu indo de novo para a Universal, quando eu voltei para casa, eu já voltei e ela já estava aqui embaixo. Por quê? Ela teve um AVC, uma isquemia, que tomou o lado esquerdo dela todinho. Ou seja, ela falou para todo mundo que eu não era acompanhante dela, que eu não cuidava dela, que eu tinha vindo com desculpa para poder cuidar da minha outra tia, né? E me filtrar aqui por causa de terreno. E acabou que eu, no final, eu fiz aquilo que eu sempre fiz o tempo todo por ela. Eu cuidei dela. Aí minha irmã desceu com ela. Ela ficou. Eu fiquei 15 dias cuidando dela. Essa casa, para quem conhece essa casa, sabe que essa casa é muito grande. Então, os banheiros são no final da casa. São dois banheiros embaixo e um em cima no terraço. Ela estava no primeiro quarto, encostado na varanda. De manhã e à tardinha, um calor danado. Eu levava ela, basicamente carregando mesmo, porque o estado dela ficou pior do que o da minha outra tia. E eu não podia deixar ela sem dar banho nela com aquele calor. Ela falou que eu estava pegando o dinheiro da minha tia, da minha outra tia. E assim que ela desceu, eu não vou mentir para vocês não. Quando eu soube que ela estava aqui embaixo, demorei um tempo. Eu tinha vindo da Igreja Universal, eu demorei um tempo na varanda. Eu falei assim, poxa, eu não vou conseguir cuidar. Depois de tudo que ela me fez, eu nem sabia nem de um décimo das coisas que ela tinha me feito.
Mas quando eu entrei, que eu olhei o estado dela, isso aí também é uma coisa é verdade. É o que você é. A minha essência não me permitiu negar ajuda. Mesmo porque minha família toda, inclusive ela, sempre ajudaram as outras pessoas. Sempre foi área de saúde. E eu, ainda que eu tivesse dificuldade de lidar com doença e tudo, eu não ia negar uma pessoa da minha família. Aí eu peguei ela para poder cuidar dela. Ela estava muito fraca. Eu estava recebendo ainda auxílio emergencial, só que era metade. Eu estava só com R$ 40. Eu fui pedir pro meu sobrinho, que trabalha na farmácia, trazer um remédio para ela. Comprar fígado, porque eu lembrei que a minha avó sempre dava isso, porque ela sempre falava que fígado era ótimo para a saúde, que era fortalecedor, que não sei o quê. E eu achei que ela estava fraca, a fraqueza dela fosse por causa, devido a ela ter ficado um dia inteiro, uma noite, entendeu? E há um pouco da parte da manhã, caída no terraço, porque caiu um raio aqui perto e caiu na igreja e caiu no sino. Então o barulho foi muito alto. Eu acho que ela se assustou com isso. E como ela estava comendo, já não estava bem, aí ela deu essa isquemia. Essa é a impressão que eu tive. Aí eu fiquei 15 dias cuidando dela. Nos primeiros dias, assim, foi muito rápida a recuperação dela, assim. Em 3 dias ela já estava bem melhor. Claro que o lado dela esquerdo todinho ainda não mexia. A gente estava procurando ver se arranjava um jeito de um médico, porque o médico dela, que cuidava dela mesmo, não pôde vir, porque era período de pandemia. Ele, acho que ele ficou com medo de vir por causa de, sei lá, colocar a vida dela em risco, não sei a vida dele, eu não sei. Só que aí ele não veio, e aí ficou 15 dias eu cuidando dela. E ela já estava bem melhor. Só que como ela estava muito pesada, eu tive novamente que pedir a minha mãe, para minha mãe vir me ajudar, porque eu ficava sozinha com ela. E o dia todo por conta dela. Aí depois de 15 dias minha mãe veio para poder me ajudar. Aí nós corremos atrás de arranjar uma médica novamente. A médica que nós contamos foi a médica que cuidou da minha tia, da outra, que é um anjo de pessoa. Aí, um mês e meio depois, minha tia veio a falecer. Porque o coração dela já estava muito grande. Inclusive, essa médica tinha falado o coração dela já estava enorme, não tinha como mais. Aí minha mãe queria que ela ficasse internada, mas aí a médica falou que achava melhor não, porque a imunidade dela já estava baixa e o hospital estava cheio de contaminação, que era melhor a gente continuar cuidando em casa, que não ia ter como mesmo, que ela já estava no final. E nós cuidamos, ela faleceu, mas novamente nós arranjamos uma fisioterapeuta que foi a mesma que cuidou da minha tia, que foi um anjo também. Essa aí também é uma outra história que eu vou contar para vocês, sobre as pessoas que colaboraram. E novamente ficou dívida para trás. Aí, ou seja, fiquei devendo a médica, né? A fisioterapeuta. Mas enfim, Deus honrou. Deus honrou. Foi como se Deus estivesse mostrando, separando o joio do trigo. Mostrando, sabe, para todas as pessoas que quem tinha ficado do lado dela, desde o começo até no final, fui eu. Foi Deus me honrando nessa história toda. Antes disso também, bem antes disso, ela tinha dado ainda continuidade na queixa. Só que aí eu falo com vocês. Quando eu falo que o meu advogado foi Deus, foi Deus. Por quê? Os advogados que eu arranjei, porque eu estava teimando, que eu queria, entendeu? Que ela sofresse as consequências pelas coisas que ela fez,
que não estava certo, que na minha cabeça não estava certo, realmente não foi uma coisa certa. Mas as pessoas ficavam totalmente ao meu favor, mas por algum motivo no final pulava fora. E a pastora já tinha falado que não adiantava eu tentar recorrer ao homem, procurar a justiça do homem, procurar advogado, que Deus não ia permitir, que a honra teria que ser dele, e a glória teria que ser dele. Aí, resultado, o juiz pediu uma pessoa para poder vir aqui falar com ela que ele não tinha aceitado a queixa dela. Isso tudo a minha mãe vendo, escutando, que não tinha aceitado a queixa dela e que ela que estava sendo intimada. Só que vocês não sabem de uma coisa. Eu pensei, na minha cabeça, eu sabia que era Deus. Mas para você ver, para vocês verem como que Deus queria que a honra fosse realmente dele. Lá no CREAS, elas tentaram entrar em contato desesperadamente com o pessoal do posto, porque eles que poderiam, entendeu, falar a meu favor. Eu não ia, que não ia me atrapalhar, né? No caso, eles seriam a favor. Só que eles não conseguiram entrar em contato com eles, nem com a psicóloga. Eu estava achando que era a psicóloga do CREAS. Ou seja, foi totalmente Deus. Deus que agiu ali. Não teve ninguém, assim, que eu posso falar, que me tirou dessa, que não fosse Deus. Então, tudo assim que ela falou se confirmou. Tudo se confirmou. Eu quero falar para vocês também sobre um outro testemunho, também que me marcou demais. Um certo dia, eu na cozinha, eu sempre fico muito na cozinha, que eu gosto bastante de cozinhar. E aí, quando eu fico na cozinha, eu escuto a pastora. Então, minha mãe no quarto, eu tô ouvindo a pastora falando o seguinte: existe um livro ao qual tem assinatura de todo mundo, menos a sua. Só que eu nem liguei uma coisa com a outra porque aquilo não fazia sentido para mim. Então eu não peguei para mim aquilo. Só que aquilo era para mim também. Depois que minha tia faleceu, minha mãe lá em cima mexendo nas coisas dela, documento, encontrou muitas coisas mesmo. Inclusive coisas minhas, coisas da minha mãe, documentos importantes, sabe? Coisa minha, mas do meu ex-marido, coisa da minha irmã. Ela tinha controle sobre tudo de todos. Minha mãe encontrou um caderno, tipo um caderno fúnebre, aonde ela tinha colocado todas as pessoas que tinham contribuído com ela. Mas, ou seja, na assinatura de todo mundo que estava lá, as pessoas que mais contribuíram com ela não tinham assinatura, que foi a minha, a da minha irmã e a da minha mãe. As outras pessoas que não contribuíram foram as pessoas que assinaram. Até que tinha uma pessoa ali que assinou, que contribuiu. Mas aquilo me marcou tanto, porque foi uma coisa muito forte. É uma coisa que eu não estava esperando. Ela falando, sabe, tem um livro aí onde tem assinaturas de todo mundo, menos a sua. Eu nem tinha pegado aquilo para mim. Mas outra lição também, que eu assim, tive muitas lições, mas uma lição muito assim importante que eu tive foi o seguinte: minha tia, enquanto ela poderia dar alguma coisa para essas pessoas, todo mundo estava ali em cima dela. Depois que ela tinha dado tudo aquilo que eles acharam que ela tinha dado, todo mundo se afastou. Minha tia era uma pessoa que ela aprendia muitas coisas. Ela fez um enxoval enorme ao qual ela nunca usou. As coisas que a gente comprava, ela escondia
pra gente não usar, porque queria guardar para não sei para quando. Gente, Deus colocou a gente nesse mundo para a gente poder aproveitar as coisas de maneira sensata e inteligente. Se você compra um lençol, você não usa, o que vai acontecer? Você morre e o lençol vai ficar para trás. Isso é matéria. Então, isso também foi uma lição muito grande. Que, aliás, é uma lição que eu sempre soube, né? Mas eu nunca tinha vivido aquilo. Nessa vida, nós, para muitas pessoas, só somos aquilo que a gente pode dar. Mas o que realmente importa, não só para as pessoas que gostam realmente da gente, mas para Deus, que é mais importante, é aquilo que nós somos por dentro, a essência, aquilo que nós somos verdadeiramente. É aquilo que a gente pode doar para as pessoas. Isso que é o mais importante. Então, eu quero pedir a vocês, para vocês pegarem esses vídeos que vocês estão vendo. Se não puder ajudar vocês, mas se vocês puderem ajudar outras pessoas, eu peço que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês me sigam, porque isso que eu estou fazendo não é para mim, é para a honra de Deus. Eu acho que tem muita gente nesse mundo que não tem mais tanta fé assim. E as pessoas deveriam saber do quanto Deus é presente na vida delas, mesmo que elas achem que não. E isso também pode ajudar as pessoas a ter mais força, mais resistência, mais resiliência. Gente, muito obrigada.